Josué, capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 18, com toda a referência e contexto da palavra. O contexto da palavra é a herança da meia tribo de Manassés. Versículo 1. Manassés, porquanto era o primogênito de José, a saber, Marqui, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, e teve Gileade Bazã. Versículo 2. Também Asmais, filho de Manassés, tivera a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer e os filhos de Eleque e os filhos de Asriel e os filhos de Siquém e os filhos de Éfer e os filhos de Semida. Estes são os filhos varões de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. O versículo 3. Zelofiede, porém, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Marqui, o filho de Manassés, não teve filho homem, mas só filha mulher. E estes são os nomes de suas filhas: Macra, Noa, Orgra, Milca e Tirza. Versículo 4. Esta, pois, chegara diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, e ele de filho de Nun, e diante dos príncipes, dizendo: o Senhor ordenou a Moisés que se nós desse a herança no meio de nossos irmãos, pelo que conforme ao dito do Senhor, e ele deu a herança no meio dos irmãos de seu pai. Versículo 5. E couberam a Manassés 10 quilhões e foram à terra de Gileade e Bazã, que está da além do Jordão. Versículo 6. Porque as filhas de Manassés, no meio de seus filhos, possuía a herança e a terra de Gileade, e tiveram os seus outros filhos de Manassés. Versículo 7. O termo de Manassés foi desde Aser até a Simeta, que está diante de Siquém, e vai esse termo a mão direita até os moradores de Tapua. Versículo 8. Tinha Manassés a terra de Tapua, porém Tapua, no termo de Manassés, tinha os filhos de Efraim. Versículo 9. Então desce este termo ao ribeiro Efraim. São essas cidades no meio da cidade de Manassés. O termo de Manassés está no norte de ribeiro, sendo a sua saída no mar. Versículo 10. Efraim ao sul, Manassés ao norte, e o mar é o seu termo. Pelo norte toca a Ser, pelo oriente em Zacar. Versículo 11. Porque em Zacar, em Aser, tinha Manassés a Bet-Seá, a Bet-Sião, e os lugares da sua jurisdição, o Ibreão, e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Dor, e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Edor,
e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Taanac, e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Megidó, e os lugares da sua jurisdição, 3 comarcas. Versículo 12: os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquela cidade, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em força, os filhos de Israel fizeram tributário aos cananeus, e porém não expulsaram de todo. Versículo 14: então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: por que me deste por herança só uma sorte em Quião, sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? Uma pergunta. Versículo 15: disse ele, Josué: se tão grande povo eis, sobe ao bosque e corta para ti ali o lugar na terra dos Perizeus e dos Refaim, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Versículo 16: então disseram os filhos de José: as montanhas nos não bastaria, também carro ferrado há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale entre Bet-Sean e os lugares da sua jurisdição, entre os que estão no vale de Gisreel. Versículo 17: então Josué falou à casa de José, a Efraim e Manassés, dizendo: grande povo eis, e grande força tem, uma só sorte não terá. Versículo 18 para terminar: porém as montanhas serão tuas, pois que bosque é, corta, e as suas saídas serão tuas, porque expeliram os cananeus, vocês expulsarás os cananeus, ainda que tenha carro ferrado, ainda que seja forte. Este foi o livro de Josué, capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 18. Agora eu vou ler o rodapé do capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 18. No livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 51, está escrito assim: e chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a casa de meu pai. No livro de Gênesis, capítulo 48, versículo 19, está escrito assim: mas o seu pai recusou e disse: eu sei, filho meu. Isso aí é Jacó que está falando. Eu sei também que ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior que ele. A sua semente será uma multidão de nações.
Ali está falando ali, ele está abençoando Efraim e Manassés. No livro de Número, capítulo 26, versículo 33, está escrito assim: porém Zelofeade, filho de Éter, não tinha filho homem, senão filha mulher. E os nomes das filhas de Zelofeade foram Macra, Noa, Orgra, Milca e Tirza. No livro de Números, capítulo 26, versículo 34, está escrito assim: estas são as famílias de Manassés, os que foram dele contados, foram 52.700. No livro de Deuteronômio, versículo 3, capítulo 3, versículo 15, está escrito assim: e Maqui de Gileade. No livro de Deuteronômio, capítulo 12, versículo 1, está escrito, capítulo 21, versículo 1. Contesta a palavra: expiação por uma morte cujo autor é desconhecido. Quando na terra que te deu o Senhor teu Deus para possuí-las, se achar algum morto caído no campo, sem que se saiba quem matou. No livro de Josué, capítulo 19, versículo 18, está escrito assim: e foi o seu termo de Israel, e Quesulote e Sunem. No livro de Juízes, capítulo 1, versículo 19, está escrito assim: e foi o Senhor com Judá, e despovos os montanha, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinha carro ferrado. No livro de 1 Samuel, capítulo 31, versículo 10, está escrito assim: e puseram as suas armas no templo de Starote, e o seu corpo o fecharam no muro de Bet-San. No livro de 1 Reis, capítulo 7, versículo 12, capítulo 4, versículo 12, está escrito assim: Baaná, filho de Ailude, tinha Taanaque e Megidó e todo Bet-Seá, que está junto a Zeratã, abaixo de Jeriel, desde Bet-Seã até Abel-Meola, até Dalém de Josimeão. No livro de 1 Reis, capítulo 4, versículo 13. E os filhos de Geber, Ramote, Gileade, tinha este aldeia de Jair, filho de Manassés, os quais estão em Gileade. E também tinha o termo de Ogobe, que está em Bazã, 60 grandes cidades, com muro e tranca de cobre. No livro de 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, está escrito assim:
Contexto da palavra de Manassés, versículo 14. Os filhos de Manassés, Ariel, que é a mulher de Gileade, teve, porém, a sua concubina, a Cira, e teve Marqui, pai de Gileade. No livro de 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 18, está escrito assim: enquanto a sua irmã, a Molequete, teve a Isode, e a Biezer e Maala. O versículo, o livro de 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 29, está escrito assim: e da banda dos filhos de Manassés, Bet-Sean e os lugares da sua jurisdição, Megidó e os lugares da sua jurisdição, Taanac e os que lugares da sua jurisdição, Dor e os lugares da sua jurisdição, nesta habitaram os filhos de José, filho de Israel. Este foi o livro de Josué, o rodapé do capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 18. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda a referência e contexto da palavra. Que o Pai Eterno, Criador do céu e da terra, de Abraão, Isaque e Jacó, abençoe todos nós com saúde, livre nós de todos os mal, da graça e sabedoria, para que nós possamos entender a palavra dele do jeito que está escrito, e também não ficamos só por ler nem por ouvir, mas que nós colocamos ela no fundo do coração, para que nós possamos meditar e obedecer a palavra dele do jeito que ele quer e que foi escrito. Fica todos na paz, boa noite para todos. Se for da vontade do Pai Eterno, estarei gravando o próximo vídeo, se Ele quiser. Se for da vontade dEle, se Ele quiser. Shalom.